Pode ler comigo a frase que está aqui embaixo, Efésios 5,14. Desperta e dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Eu acho que está muito fraca essa leitura. Vamos tentar novamente, mais forte, todos nós, vamos. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Na verdade, eu vou pedir para as mulheres ensinarem para nós como é que se lê esse negócio. Vamos lá, mulheres, por favor. Homens, vamos ensinar como é que diz? Vamos lá? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Para você sonhar com esse versículo hoje à noite, nós vamos dizer mais uma vez juntos, bem forte. Vamos lá? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta, levanta-te. São expressões que são usadas para motivar o homem à atividade. Aquele homem que está na inércia. Desperta, acorda. Uma palavra para despertar alguém que está dormindo. Um dorminhoco. A palavra adormecido aqui se refere àquela pessoa que ainda não conhece a Cristo, sobre quem a luz de Cristo ainda não brilhou, mas está prestes a brilhar. Nesse texto existe uma promessa de que a luz de Cristo resplandecerá sobre aquele que se despertar, sobre aquele que se levantar, indicando também a responsabilidade do homem no processo da salvação. A salvação é um ato iniciado por Deus. Deus fez tudo o que Ele precisava fazer. Nós precisamos apenas reagir, levantando-nos, despertando-nos para tudo que Deus fez e abraçando a salvação em Cristo Jesus, permitindo desta forma que a luz de Cristo resplandeça sobre nós. Movimente-se. Diga para quem está ao seu lado, movimente-se. O movimento é uma ação, é a ação de sair de onde você está para onde você precisa estar. Para você entender a necessidade de movimentar-se na vida, você precisa, em primeiro lugar, reconhecer que você está em um lugar que não é o lugar que você precisa estar, que você precisa estar em outro lugar. Existem lugares melhores, mais nobres, mais altos, mais abençoados do que esse lugar onde você está. Então você entende que precisa dessa ação para sair deste lugar onde você está, para ir para um lugar onde você precisa estar. O movimento, ele pode ser físico, ele pode ser psíquico, ele pode ser social, ele pode ser profissional e ele pode ser espiritual. Uma vida sem movimento é uma vida estagnada, é uma vida estacionada, é uma vida atrofiada. Todos nós reconhecemos os benefícios do movimento físico, por exemplo. Nós sabemos que a pessoa que está sedentária e ela tem uma ação para sair do estado de sedentarismo para um estado de movimento físico, de atividade física, essa pessoa sabe, eu sabemos que isso traz muitos benefícios para a nossa saúde, para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa alma. O movimento físico melhora a qualidade do nosso sono, melhora a nossa concentração no trabalho, nos estudos. O movimento físico previne inúmeras doenças, prolongando a vida por muitos anos e com muita qualidade. O movimento físico, a atividade física faz tudo isso. Mas nós temos, além do movimento físico, o movimento social, o chamado de mobilidade social, que é aquela ação que tira do homem de uma classe social e com muito esforço, com muito trabalho, muito estudo, muito empenho, ele se coloca em uma outra classe social. Existem pessoas que nasceram em famílias sem poder aquisitivo nenhum
E essas pessoas, elas estudam, elas trabalham, elas lutam. E depois de muita luta, depois de muito estudo, depois de muito trabalho, elas compram a sua casa, compram o seu carro, elas viajam, elas conhecem o mundo, elas adquirem cultura formal, aprendem outros idiomas. Esse é o movimento social. Acontece com quem não fica parado, com quem não se contenta, com quem é agradecido a Deus pelo que tem, mas quer mais, se movimenta em direção àquilo que deseja, àquilo que quer. O movimento é a ação que nos leva a sair de onde estamos para o lugar onde precisamos estar. Existe um movimento profissional, que é a ação que leva o homem a sair de um mercado sem mão de obra especializada para a sua mão de obra especializada, aquela pessoa que não tem especialidade nenhuma. Ela chega numa empresa e diz, a empresa pergunta, o que você faz? Eu faço serviços gerais, qualquer coisa. E essa pessoa, ela entende que ela pode sair desse lugar onde ela está e ir para o lugar onde ela deseja estar. E mesmo trabalhando sem mão de obra especializada, essa pessoa vai fazendo um curso aqui, vai trabalhando ali, vai estudando ali, nas horas difíceis da noite, vai avançando e de repente faz uma faculdade, faz uma especialização, ela vai se movimentando num curso aqui, outro ali, e de repente ela tem uma mão de obra super especializada e ela, no lugar que está hoje, com mão de obra especializada, ela vai ter de ganho, de recurso, de salário, 10, 20 vezes mais do que ela tinha no lugar onde ela estava. O movimento é a ação que nos leva a sair de onde estamos para o lugar onde nós queremos estar. Nesse movimento profissional, aquela pessoa que não tinha mão de obra especializada e agora é um super especialista, ela tem a oportunidade com isso de proporcionar uma vida melhor para si, de morar melhor com a sua família, de viajar mais com a sua família, de proporcionar coisas boas, ajudar e transbordar na vida de outras pessoas, de realizar muitos sonhos. Esse é o movimento profissional. Existe também o movimento psíquico. É aquele movimento, aquela ação que nos leva a enriquecer o nosso psique, enriquecer a nossa alma. São ações que nos levam à expansão da própria mente, pelo conhecimento, pela interação com outras pessoas, através da leitura, através de viagens, nós podemos enriquecer a nossa alma, o nosso psiquismo. Nós podemos sair de um estado de alma pobre, de psiquismo pobre, e avançarmos em direção ao enriquecimento da nossa alma, do nosso psique. Esse movimento que leva ao enriquecimento psíquico, enriquecimento da alma, nos leva a assumir uma nova postura diante da vida, nos leva a olhar o mundo de uma outra forma. Depois que a nossa alma é enriquecida, depois que o nosso psique é enriquecido, nós temos a capacidade de olhar a vida de uma forma mais madura, temos a capacidade de lançarmos um novo olhar sobre o mundo, sobre todas as situações ao nosso redor. Na verdade, nós nunca olhamos o mundo como ele é, nós olhamos o mundo como nós somos, olhamos o mundo através da nossa história, através dos nossos traumas, através do nosso mundo simbólico. E quando enriquecemos a alma, nós também mudamos o nosso olhar sobre o mundo e temos um olhar muito mais nobre, muito mais tranquilo sobre todas as coisas do mundo. Eu me lembro de uma senhora que fazia terapia comigo e ela, depois de quase um ano de terapia, ela disse para mim com bastante convicção, disse o seguinte: o meu marido melhorou consideravelmente depois que eu comecei esse negócio de terapia. Como ele mudou? O meu marido é outra pessoa. Depois que eu comecei esse negócio de terapia, ela enriqueceu a sua alma, ela fez um movimento, ela saiu de um lugar onde a alma estava empobrecida e ela adquiriu um novo olhar sobre a vida, um novo olhar sobre o marido, e até chegou à conclusão de que o marido tinha passado por uma grande transformação, sendo que a transformação verdadeira foi dela. Movimentar-se psicamente significa adquirir novas formas de pensar, sem deixar a nossa própria essência.
Existe também um movimento espiritual. Ele acontece quando o homem entende que está distante de Deus e ele quer sair desse lugar onde ele se encontra distante de Deus e ele se movimenta em direção a Deus, aproximando-se do Senhor. O movimento espiritual acontece quando você percebe que está perdido, sem salvação, e avança em direção à salvação preparada para você pelo Senhor Jesus Cristo. O movimento espiritual acontece quando você sabe que está em desobediência e você caminha para a obediência ao Senhor. O movimento espiritual acontece quando você está vivendo uma vida cheia de pecado e você se arrepende dos seus pecados e caminha em direção à santidade. O movimento espiritual acontece quando o Espírito Santo de Deus revela que você está num lugar onde Deus não quer que você esteja. O Espírito Santo de Deus mostra para você que você está no lugar e esse lugar não está agradando a Deus, não está levando prazer para o coração de Deus, e você, entendendo esse recado do Espírito Santo, você então deixa o lugar que você está, que não agrada o coração de Deus, e você passa a caminhar para o centro da vontade do Senhor, onde você agradará o coração de Deus. O movimento do Espírito, esse movimento espiritual nos ajuda a sair de onde nós estamos para o lugar onde nós precisamos estar, para o lugar onde Deus deseja que nós estejamos. Victor Hugo, poeta, disse algo mais ou menos assim: a água que não se movimenta cria doenças, vira pântano. A mente que não se movimenta gera um tolo. Todos nós precisamos estar abertos para aprender a cada dia, com cada situação da vida. Se você sair de manhã de casa e voltar à noite, e estiver os seus olhos muito abertos, a sua alma bem aberta, você vai aprender grandes lições na vida, porque a vida é uma escola. A mente que não se movimenta gera um tolo, assim como a água parada gera um pântano, cheio de doenças, cheio de enfermidade. Cheio de enfermidade. Eu creio que de todos esses movimentos, o movimento psíquico, o movimento espiritual são os mais importantes. Muitas pessoas dizem assim: eu não gosto dessa cidade, eu vou mudar dessa cidade porque aqui o prefeito não é bom, os meus vizinhos não são bons, os meus amigos não são bons, a minha igreja não é boa, eu vou mudar dessa cidade. Não, eu não gosto mais dessa igreja, essa igreja não está legal, eu vou procurar uma igreja mais bonitinha, que não tem paredes pretas, que não tem isso e aquilo, eu vou procurar outra igreja. Eu não gosto desse país, o Brasil está afundado, eu vou embora para a Inglaterra, para a França, para o Canadá, eu vou procurar outro caminho, não adianta você mudar de caminho se você não mudar o seu jeito de caminhar. Você pode dizer: não, agora eu estou em outro nível, estou morando no Canadá, estou morando na Inglaterra, estou morando na França. Escuta, agora eu falo inglês. Agora eu falo francês, né? Eu falo francês. Mas se você sair do Brasil, sair da sua cidade para outra cidade, sair do Brasil para outro país e não mudar a sua tolice, você vai ser apenas um tolo que fala francês. Apenas um tolo que fala francês. Os resultados que você vai colher na sua vida serão os mesmos. Porque a mudança mais importante é aquela aqui de dentro. Aquela da alma e do nosso psiquismo. A mudança de país é algo importante. Eu recomendo que todo jovem que pode tenha essa experiência, more fora, tenha contato com outra cultura, com outra língua. Mas se você não mudar a sua forma de ver o mundo, onde quer que você esteja, você vai levar uma consciência de tolo e isso não vai resolver a sua vida. O movimento é uma parte essencial da vida e está presente em todas as formas de vida no planeta. O bebê, ele começa com seus primeiros movimentos básicos: respirar, engatinhar, andar. Depois ele avança para movimentos mais complexos e chega na fase da juventude a movimentos complexos como de um atleta em alto desempenho. O movimento é algo essencial para a vida. O movimento está presente em todos os lugares onde há
vida. O movimento é essencial para o desenvolvimento. O movimento físico contribui para o fortalecimento dos músculos, melhora a coordenação motora, a flexibilidade, melhora a saúde de um modo geral. O movimento espiritual enriquece a alma, fazendo de nós pessoas melhores e maiores. A vida sem movimento é uma vida estagnada, uma vida estacionada, uma vida atrofiada. Movimente-se. Desperta tu que dormes. Levanta-te. Ah, pastor, a minha vida está tão difícil. O que você está fazendo para mudar? Ah, pastor, o dinheiro lá em casa não dá para nada. O que você está fazendo para aumentar a sua renda ou para diminuir os seus gastos? Movimente-se. Levante-se. Levante-se, movimente-se. A maioria das pessoas, a maioria evita movimentos, teme os movimentos, porque o movimento traz mudança, né? Traz mudança e as mudanças geram crises. No movimento nós vamos ter que lidar com, adquirir novo conhecimento, lidar com novas oportunidades, vamos viver outras experiências, mas é no movimento que nós encontramos o crescimento, é no movimento que encontramos progresso, é no movimento que encontramos desenvolvimento, é no movimento que encontramos avanço, é no movimento que encontramos, que conquistamos muitas coisas, temos muitos ganhos e no final nós vamos ter muita satisfação quando nos movimentarmos de onde nós estamos para o lugar onde precisamos estar. Movimente-se. Movimente-se. Deus não vai mover uma palha na sua vida, naquela área que é a área da sua atuação e não a atuação de Deus. Muitos cristãos terceirizam tudo para Deus ou para o diabo. Se dá ruim, é culpa do diabo. Se dá bom, é a mão de Deus. Deus me deu e deu a você uma mente brilhante, braços fortes, coragem, e nós precisamos nos movimentar. Deus não vai mover uma palha em meu favor, em seu favor, enquanto nós estivermos atuando, fazendo aquilo que nós precisamos fazer. Mas Deus vai mover o mundo inteiro quando você estiver se movimentando, fazendo tudo que você precisa fazer. Ele pode mover o mundo inteiro para abençoar você, enquanto você está se movimentando. Movimente-se. 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 O poderoso agir de Deus virá sobre você. O poderoso agir de Deus virá sobre a situação que você está vivendo. O poderoso agir de Deus virá sobre a tempestade que está assolando a sua vida. O poderoso agir de Deus virá sobre o deserto que está castigando você. O poderoso agir de Deus virá sobre você quando você fizer tudo o que for possível para você. Quando você fizer o seu possível, Deus entra com o seu impossível. Quando terminam todas as nossas possibilidades, depois de todo o nosso movimento, depois de todo o nosso esforço, então Deus entra com o sobrenatural dele, que é a especialidade dele. Movimente-se. A bênção do Senhor está no movimento. Aquela mulher com o fluxo de sangue usava as suas últimas gotas de energia e ela se movimentava, e ela enfrentava aquela multidão. Ela não ficou parada reclamando da vida, ela foi para cima daquilo que ela queria. Ela saiu do lugar onde ela estava e foi para o lugar onde ela queria estar. Aquele cego à beira do caminho, as pessoas ali passando, as pessoas dizendo para ele: cala a boca, Jesus é uma pessoa muito importante, não tem tempo para você. Ao invés de ele ficar calado, parado, paralisado, estagnado, ele se movimentou, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lázaro, quando ali na sua ressurreição, Jesus pediu aos discípulos que eles se envolvessem tirando a pedra. Jesus ressuscitou Lázaro e depois Jesus pediu aos próprios discípulos que tirassem as faixas. Jesus pede movimento na passagem do Mar Vermelho. O Senhor Deus pediu movimento, pediu movimento. Aqueles 4 que carregavam o paralítico e desceram ele sobre o teto, tiveram também movimento. Jesus chamando os primeiros discípulos, veja bem lá em Mateus capítulo 4, verso 18 em diante, Jesus chamou homens que estavam em movimento. Jesus nunca chama ninguém que está de braços cruzados. Eu nunca vi na Bíblia Jesus agir, fazer milagres na vida de quem está de braço cruzado, paralisado, esperando tudo cair dos céus. O Senhor Jesus derrama grandes bênçãos na vida de quem está em movimento. Jesus chamou aqueles que
estavam ocupados, e um deixou a rede, outro deixou aquilo, porque estavam ocupados com algumas coisas. Eles estavam em movimento, eles estavam em busca de algo, e nesse movimento eles conheceram o extraordinário, sobrenatural de Deus. Recentemente conversava com um empresário que quebrou, hoje é milionário. A última aquisição dele foi um avião para agilizar a sua locomoção, para agilizar os seus negócios. E ele relatando a sua vida, ele quebrou pelo menos umas 10 vezes. Mas ele quebrava aqui, ele não se prostrava, ele se levantava e colocava a vida em movimento. Ele quebrava de novo, aprendia outras lições e começava de novo e aprendia e quebrou, e quebrou, e quebrou, e quebrou. E até que nesse movimento ele acertou. E hoje ele é um grande homem de negócio. Movimente-se. A sua bênção está no movimento. Os grandes milagres só acontecem quando o homem faz tudo o que precisa fazer. Os grandes milagres acontecem quando terminam as possibilidades humanas. Os grandes milagres acontecem quando trabalhamos como se tudo dependesse de nós. Damos tudo de nós e cremos e oramos e acreditamos como se tudo dependesse de Deus. Ficar chorando em seu vitimismo só vai fazer de você um fracassado chorão. Movimente-se. Tem gente que se senta em cima da desgraça e chora a vida inteira, mas não se movimenta. Me lembra a história do cachorro chorão. Alguém entrou no posto de gasolina para abastecer e eu vi um cachorro chorando, e aquilo incomodava tanto que ele perguntou para o frentista: o que está acontecendo com esse animal, com esse cachorro? É que ele se sentou em cima de uma tábua e lá tinha um prego, ele se sentou em cima do prego. E por que ele não se levanta? Não, é porque ele é um cachorro preguiçoso, ele prefere ficar sentado em cima do prego, chorando, que se levantar e aliviar a sua dor. Tem muita gente igual o cachorro chorão. Sentado em cima da tábua do prego, chorando, chorando, chorando. Você precisa sair de onde você está para o lugar onde você precisa estar. Para o lugar onde você precisa estar. Ficar chorando em seu vitimismo só vai fazer de você um fracassado chorão. Movimente-se. Movimente-se, levanta-te, desperta, movimente-se na direção daquilo que você precisa, na direção daquilo que você deseja. O que você deseja tanto na vida? O que você sonha tanto na vida? Qual é o seu alvo? Qual é o seu propósito? Qual é o que vai completar você? O que vai fazer vai fazer de você uma pessoa feliz? Movimente-se em direção a tudo isso. Movimente-se em direção a todas essas coisas. O vitimismo é o lugar dos fracassados. O movimento é o caminho do crescimento, o caminho do novo, o caminho do nobre, o caminho da excelência. Movimente-se. Abraão sai da sua terra e da sua parentela. O que Abraão fez? Movimentou-se. E nesse movimento, o que Deus fez na vida de Abraão? Promessas grandiosas, experiências grandiosas, passou muitos perrengues, achou que ia perder o filho, aquela coisa toda, mas no movimento Abraão viu o sobrenatural de Deus. Deus está esperando o meu e o seu movimento de fé. Movimente-se. A vida que vale a pena exige movimento. Acordar cedo, trabalhar, se não deu certo, tentar outra vez, não deu certo, eu vou tentar uma e outra vez, e a cada vez que eu tento eu faço com mais sabedoria, a cada vez que eu tento eu aperfeiçoo a minha prática. Deus age na vida daqueles que se movimentam. As grandes conquistas da vida estão no movimento, as grandes bênçãos espirituais estão no movimento, os grandes aprendizados estão no movimento, os grandes avanços estão no movimento. Isaías capítulo 60, 1 e 2 diz a palavra: levante-se, refúgia, porque chegou a luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, dessas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você vê a sua glória. Romanos capítulo 13, verso 11 diz: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de que vocês despertem
do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Paulo aqui está dizendo à igreja de Roma que naquela época eles estavam afundados, o mundo estava afundado na noite, nas trevas, no paganismo, no pecado. Naquela época era assim, mas chegou o tempo do mundo se despertar. Aqueles que estavam dormindo, um sono profundo espiritual, de morte, de pecado, precisavam se despertar, precisavam se levantar. O que Paulo está dizendo para a igreja de Roma é que a luz do Evangelho brilhou e que essa luz podia brilhar sobre a vida de todos eles. Chegou o momento de vocês abandonarem as trevas, chegou o momento de vocês abandonarem o pecado, chegou o momento de vocês se levantarem da vida de pecado, da vida de impureza e agirem, movimentarem-se para a vida de pureza, de santidade. Deus espera essa ação de abandono das trevas, de afastamento das trevas e a aproximação do reino de luz, do reino da luz. O que Paulo está dizendo é que o amanhecer chegou, com a aproximação da luz, amanhã chegou, e o momento de se levantar da cama, das trevas, do pecado, da podridão é esse. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Cristo resplandecerá sobre ti. O grande movimento foi, a grande ação de amor em favor dos homens foi feita pelo próprio Senhor Jesus. Filipenses 2, 7 e 8 diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Jesus teve um movimento de amor por mim e por você. Ele poderia estar lá na sua glória, mas a Bíblia diz que ele teve uma ação de esvaziar-se a si mesmo, ação de tornar-se homem, humilhando-se, sendo obediente, caminhando até a morte, nessa ação amorosa, nesse movimento amoroso em prol da raça humana. Foi esse movimento de Jesus, essa ação amorosa de Jesus que me alcançou, que alcançou você. Romanos capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, quando estávamos lá naquele lugar onde nós não devíamos estar, desagradando o coração de Deus, quando estávamos aí nas trevas do pecado, Cristo olhando para nós, e Ele teve um movimento, diz a palavra, Deus olhando para nós, teve um movimento, uma ação de amor, mesmo ali no pecado, Deus agiu, Deus teve uma ação amorosa, enviando Jesus para morrer pelos nossos pecados. E Jesus teve a ação de ser obediente, chegando à morte de cruz. E com essa ação, todos nós podemos ser alcançados pela sua graça, pelo seu amor. João 3,16, ação de Deus, movimento de Deus, amoroso em favor da raça humana. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer é um movimento. Crer é um movimento da incredulidade para a fé. E hoje a palavra de Deus fala ao meu coração e ao seu coração que as maiores bênçãos espirituais, físicas, materiais para a nossa alma, nós vamos conseguir no nosso movimento. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te, desperta, levanta-te, desperta, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Cristo resplandecerá sobre ti. Deus pede de mim, Deus pede de você um movimento nessa noite. Deus quer que você saia do lugar onde você está para o lugar onde Deus quer que você esteja, para o lugar onde você precisa estar. Deus está falando com você, marido. Deus quer que você saia dessa postura
quer que você assuma o sacerdócio do seu lar. Essa postura onde você está não é um lugar que Deus deseja para você. Deus quer um movimento seu, saindo desse lugar para o lugar onde Deus quer que você esteja, como sacerdote, como provedor, como pastor da sua família. Deus está falando com muitos maridos aqui nessa noite. Movimentos. Você não está no lugar onde Deus quer que você esteja. Deus está falando com muitas esposas aqui, que talvez estejam matando a liderança do seu marido, impedindo, castrando a liderança do seu marido, impedindo que ele assuma a sua função, a função que Deus deu para ele. Deus está dizendo para você, esposa, você precisa movimentar-se nesta noite, sair do lugar onde você está e ir para o lugar onde eu desejo que você esteja, porque é aí que a minha bênção vai entrar na sua casa e no seu lar. É aí que a minha bênção vai entrar na sua casa e no seu lar. Se você está vivendo uma vida de pecado, Deus está dizendo para você, movimente-se. Deixe o lugar onde você está e vá para o lugar onde eu quero que você esteja, uma vida de santidade. Ah, pastor, eu sou feliz aqui na igreja porque eu venho nos cultos, volto para casa, venho no culto, volto para casa. Se você não tem uma vida de serviço a Deus, se você não abraçou a causa de Deus para lutar por ela, para trabalhar pelo crescimento da igreja de Jesus, Deus está dizendo, movimente-se, saia do lugar onde você está e vá para o lugar onde eu quero que você esteja, trabalhando para o crescimento do meu reino, da minha igreja. Pastor, Deus tem me abençoado tanto, mas tanto, eu tenho sido tão abençoado com tantos recursos financeiros, mas eu não sei o que é ser generoso com a igreja de Jesus, com os dízimos e com ofertas. Nesta noite Deus diz para você, movimente-se, saia do lugar onde você está e vá para o lugar onde eu quero que você esteja, porque aí a minha bênção vai te alcançar, aí a luz de Cristo vai resplandecer sobre você. Movimente-se. Dica para quem está ao seu lado aí, ó. Movimente-se. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Você pode abaixar sua cabeça e orar comigo? Deus falou o seu coração nessa noite? Se Deus falou o seu coração, nós que somos pessoas educadas, quando alguém fala com a gente precisa responder, certo? Então abaixa a sua cabeça e responda para Deus. O que você vai responder para o Senhor diante dessa palavra? Você de casa, o que você vai responder para o Senhor diante dessa palavra? Você vai continuar estático, chorando no seu vitimismo? O vitimismo é o lugar dos fracassados. Você precisa sair desse lugar de fracassado, vitimista, chorão e movimentar-se para o lugar onde Deus quer que você esteja. Deus está falando com você? O que você vai responder para Deus nessa noite? O que você vai responder para o Senhor nessa noite? Pai querido, em nome de Jesus Cristo, obrigado porque o Senhor nos anima, nos convoca para nos despertarmos de um sono profundo, para nos levantarmos do comodismo e usarmos tudo que o Senhor nos deu, a nossa inteligência, a nossa capacidade. E quando tudo isso chegar ao fim, o Senhor promete que vai entrar com o sobrenatural do Senhor. Eu quero suplicar a tua bênção sobre os maridos que estão aqui, que estão ouvindo da tua boca, movimentos. Eu quero orar pelas esposas que estão nos lugares errados, que estão ouvindo da tua boca, movimentos. Eu quero orar por aquela pessoa que está afundada financeiramente, que está ouvindo do Senhor, movimentos em direção à fidelidade e à generosidade. Movimentos. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir que o teu Santo Espírito de Deus, nesta noite, aqui em casa, esteja fazendo pessoas saírem das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Desse movimento espiritual em que eles deixarão a perdição e abraçarão a salvação do Senhor. Que o Senhor nessa noite atraia pessoas para a grande salvação eterna do Senhor. Ó Pai, que depois dessa oração, o Senhor que é poderoso, possa abrir diante de nós todos os caminhos, todas as portas, para nós fazermos o movimento que o Senhor deseja de nós, quer seja dentro de casa, quer seja na alma, quer seja no profissional, no social, no espiritual. Que eu quero pedir ao Senhor que o Senhor coloque nas nossas mãos tudo o que precisarmos para fazermos esse movimento,
para sairmos de onde estamos para o lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. Assim oramos pedindo a tua bênção sobre a tua igreja que está aqui reunida e que também está em casa adorando o teu santo e bendito nome. Fazemos isso agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.